No dia 6 de março de 1475, na cidade de Caprese, nos arredores de Florença, nasceu Michelangelo. Desde criança, demonstrava interesse pela arte. Aos 13 anos, Michelangelo tornou-se aprendiz no estudo de Domenico Ghirlandaio. Em 1489, ingressa na Escola de Escultura de Lourenço de Médici, convivendo com a elite intelectual da época, passando a se empolgar com as ideias do renascentismo. No início dos anos de 1400, os artistas viviam em guildas, associações formadas por artesãos com objetivos semelhantes. Os trabalhadores associados eram obrigados a pagar uma quantia regularmente, e vale lembrar que eles eram tratados como criados e não como artesãos ou artistas, classe que só conquistam na época de Michelangelo. Estudavam de 8 aos 10 anos e era um curso totalmente prático. Pintores participavam de oficinas, escultores entalhando objetos, aprendizes ajudavam com as tintas, pincéis e pequenas atividades nas pinturas. Com o tempo, houve o crescimento de encomendas de obra de arte, gerando uma evolução do artista burguês das guildas para o intelectual livre. Como cada guilda impunha suas regras e os artistas viviam migrando de corte em corte, eles acabaram se separando dos estatutos das corporações. Com o passar do tempo, os artistas passam a estudar geometria, anatomia e perspectiva, o que era a concepção da arte como ciência. Com Michelangelo surge a ideia de artista gênio. Não é a arte do pintor, mas sim o próprio pintor que é objeto de adoração. Com o avanço da concepção de gênio, surge o conceito de propriedade intelectual, já que antes a arte era entendida como a representação do divino. Os fatores que contribuíram para a propagação da arquitetura renascentista foram da convivência dos italianos com as ruínas das obras romanas, que eram mais bem aceitas que a gótica, também o fluxo de vários artistas gregos à Itália, fugindo de Constantinopla. A publicação dos escritos do arquiteto romano Vitrúvio e a invenção da imprensa junta ainda mais rapidamente as ideias, juntamente com os desenhos e tratados dos artistas renascentistas. Com o Renascimento veio a volta das formas artísticas e da antiguidade greco-romana, como as abóbadas, arcos e janelas.
arquitetura renascentista se expressa através do racionalismo, daí o uso de padrões baseados em proporção e regras matemáticas. Exemplo disso é a Igreja de Santa Maria da Consolação em Todi, que mostra o emprego dos caracteres proporcionais a partir da junção de formas geométricas. É no Renascimento que se teve início ao projeto, que procede à construção. Os diferentes elementos de um edifício renascentista são as colunas e pilares, os entabelamentos, os arcos e as cúpulas, entre outros, típica na antiguidade clássica e extraída de modelos antigos. De acordo com Arnold Hauser, era considerado belo aquilo que tem lógica e é aritmeticamente definido, tem um ritmo calculável e não há desproporção entre as figuras. No Renascimento, os renascentistas demarcaram esse momento em que nasceu a concepção naturalista e científica do mundo. A diferença entre o Renascimento da Idade Média é a visão empírica da vida e da realidade baseada na prática e não apenas no estudo teórico. As ideias de salvação e redenção muito presentes na Idade Média tornam-se secundárias, mas não significa que houve uma ausência de sentimento religioso, mas os renascentistas não aceitavam a explicação puramente metafísica para os mistérios da fé ou da realidade do universo. Daí surgem os primeiros opositores ao catolicismo e novas religiões cristãs.